Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e sim, eu sou um anarcocapitalista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu rejeito violência. Eu não acho que agredir uma pessoa é legal e por isso eu rejeito a ideia de Estado, porque é isso que ele faz. Ele chega na sua casa, diz como você vai viver e rouba parte da sua propriedade. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam, é o sistema de justiça. Eu vou ter vários vídeos sobre isso, explicando vários jeitos diferentes, mas uma coisa central de entender, e eu ainda vou fazer um vídeo super enorme com várias coisas, mas uma coisa central de entender, que no meu vídeo anterior acho que não ficou tão clara, é que justiça é um serviço. As pessoas pensam que justiça são sim, serviços, produtos e justiça. Mas é um serviço. É um serviço de quando você se sente atacado, você vai para este serviço e esse serviço te oferece justiça, te oferece uma compensação. Ele desencadeia alguma coisa que faz com que você não se sinta mais mal ou se sinta menos pior sobre o que aconteceu. E como qualquer serviço, ele tem que ser fornecido, ele tem que ser desenhado, ele tem que ser produzido, tem que ter ele é um produto a ser criado, assim como uma linha de telefone, um certo plano de uma empresa de celular é um produto que está sendo criado. Então ele tem que ser criado. E deixar o Estado na mão de criar produtos e serviços é renomadamente uma péssima ideia. Correio recentemente, Correio tá todo ferrado. A Petrobras, meu Deus, sabe? Então é isso que acontece quando você deixa o governo fornecer um serviço ou um produto. Mas por quê? E isso, eu sugiro muito a leitura do David Friedman, o Machinery of Freedom. Eu vou colocar o link do livro na descrição aqui do vídeo. Mas o que ele diz que é muito central de entender é por que e não é o que ele diz, é o que economia diz. Por que esses serviços estatais são ruins? Porque eles têm os incentivos errados. Eles têm forças que montam eles, e forças eu não quero dizer os Illuminatis, mas as regras do jogo do sistema onde esse serviço é criado, criam um serviço ruim. Porque são as regras estatais. Você tem as regras da iniciativa pública e as regras da iniciativa privada. As regras estatais e as regras de mercado. E elas são diferentes, elas produzem serviços diferentes. E voltem mais as pessoas falam, mas a justiça não é capitalismo, blá blá blá. Não, antes de tudo, perceba que a justiça que nós temos é criada pelos incentivos, pelos estímulos estatais. Então, quem é o cliente? Vamos pensar assim, quem paga? Não, pera, quem paga os produtores de lei? Porque lei é um produto. Lei é um produto. Quem paga eles? Ah, é o pagador de impostos. Não. O pagador de impostos paga o governo e o governo paga os legisladores. O legislativo e os juízes. Não é você que paga. Até porque você não é um cliente. Porque o cliente pode ir embora. Então você não tem voz como um cliente na produção de um produto, na elaboração desse produto, no refinamento dele. Digamos, se uma empresa de celular cria um produto, um plano, digamos ali, qualquer, e eles vendem o produto bastante, mas eles fazem alguma palhaçada lá no meio que de repente ele custa o triplo. O que vai acontecer? Eles vão perder clientes e isso vai forçar uma mudança. O que acontece se o Estado produzir um serviço de leis ruins? Nada. Nada. Então o cliente não é você e você não tem efeito sobre as leis. Quando você coloca isso na mão de uma iniciativa privada, você tem o quê? O que o David Friedman propõe é a ideia de agências de proteção de direitos. É como se fosse um seguro. Você tem um seguro de saúde que se você quebrar a perna, eles consertam a tua perna ou eles garantem que ela vai ser consertada. Uma agência de proteção de direitos diz, bom, se você for assaltado, você comprou o seguro de proteção de direitos, digamos assim, e a gente, ao assinar essa apólice, a gente se compromete que você vai ser ressarcido de roubos, de ataques à sua pessoa, violentos. Se você for morto, a gente vai procurar levar essa pessoa à condenação. Só que aí ele tem que entregar, porque é uma empresa. Então, se eles não entregarem para alguns clientes, os outros vão embora. E você tem empresas diferentes. Então, como é que funciona? É como se fosse um seguro. Ah, eu fui assaltado. Mas foi assaltado por quanto? R$100. Tem como provar que isso aconteceu? Tal? Não, tem umas testemunhas legal. Então a empresa vai fazer as contas e eles vão pensar, a gente pode investigar e tudo mais, ou a gente pode te dar R$100. Então, tó. Mas digamos que você foi fraudado.
um valor muito grande. A empresa tem que agora, porque ela assinou um contrato com você, ir atrás do cara, erguer provas, fazer uma investigação e garantir que ele seja levado à justiça. E garantir que você seja ressarcido. Então, essa empresa tem um incentivo muito maior para te fornecer um serviço adequado. Porque, pensa, por exemplo, a polícia. Se você vai na polícia e fala, olha, eu fui fraudado desse jeito, o que acontece com os policiais, com os procuradores de justiça, com os tribunais estatais, tudo mais? O que acontece se eles falharem em defender o seu caso? Se eles não estiverem interessados, Nada. Não acontece nada. Se eles fizerem o trabalho deles, eles não ganham nada. E se eles não fizerem o trabalho deles, nada vai acontecer. Então, qual que é o incentivo para isso funcionar? E você vê esse tipo de produção de lei para todo lado que não funciona. Agora, você tem agências de proteção de direitos privadas. Elas vão fornecer certas coberturas. Algumas vão fornecer coberturas, por exemplo, pena de morte. Eles falam, nós oferecemos pena de morte. Então, se alguém for... engraçado, né? A gente oferece pena de morte. Mas se alguém, sei lá, cometer um crime muito grave com você, a gente concorda, a gente te fornece o serviço que a gente vai tentar perseguir a pena de morte para esse cara. E outras empresas... Só que você está se submetendo também. Então, você corre o risco de ser punido assim. E as outras empresas podem fornecer isso ou não. Podem fornecer serviço contra... Olha, se você for sequestrado, e a gente cobre isso, isso e isso. E você vai ter serviços bons e ruins. Você vai ter leis e coberturas boas e ruins. As coberturas boas, que são defendidas, que funcionam, que os clientes gostam, vão ser de empresas que vão ter lucro, que vão crescer. As empresas que fazem um negócio meio... não vão dar muito certo. E vão falhar no meio do caminho. Agora, quando você tem o Estado produzindo leis... O que acontece quando você tem um Estado produzindo uma lei? Ele produz a lei do extintor no carro. Nenhuma empresa defenderia essa lei, nenhuma empresa forneceria cobertura. Isso não aconteceria no mercado privado de justiça. Agora acontece no mercado estatal de justiça. Por quê? Porque algum idiota decidiu que ia ser necessário. Então, milhões de pessoas perderam muito dinheiro comprando extintores para o carro, sendo que ele foi abolido, recentemente, esses dias aí eles disseram, não precisa mais, dane-se. Porque dos 2 milhões de acidentes que a gente teve no ano passado, 800 começaram com um incêndio, começaram com uma falha de incêndio, e neles 24 pessoas tentaram apagar o fogo. Então foda-se isso. Mas é uma lei idiota, demorou muitos anos para essa lei idiota ser retirada. Sendo que no mercado privado de justiça essa lei imbecil jamais teria acontecido. Então quando você tem iniciativa privada produzindo o serviço de lei e justiça, você tem algo que os clientes querem. E eles vão ter que, essas empresas, vão ter que contratar entre elas ou empresas de mediação e vão ter que dar um jeito entre elas de fornecer esse serviço da melhor maneira adequada para os clientes. Porque senão elas quebram. E elas são de quê? Elas são de um bando de gente gananciosa que quer ganhar dinheiro. Só que para isso elas têm que fornecer justiça, elas têm que fornecer policiamento, elas têm que fornecer uma proteção, elas têm que fornecer coberturas, eles têm que fornecer mediação. E eles têm que, em última análise, fazer com que as pessoas, os clientes deles, sintam-se justiçados, compensados. O sistema de leis público hoje precisa? Não. Se você entendeu isso, você já fez um grande passo na direção do anarquismo, mas por esse vídeo é isso, eu vou deixando por aqui.